Muito bom dia para você. Hoje é dia 15 de abril de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Meus irmãos, e aqui em primeiro lugar, hoje a gente percebe exatamente que eles se admiravam com essa segurança porque eles eram homens sem instrução. E eles eram exatamente aqueles que tinham o conhecimento, que tinham a leitura, mas que não tinham essa autoridade como esses homens que não tinham instrução tinham. E então eles se sentem incomodados. E apesar de reconhecerem que eles haviam feito um milagre, e como eles poderiam ter feito um milagre se não fosse da parte de Deus, isso os incomodava. E eles queriam uma forma de calar para que não se falasse mais o nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que caminhou os 33 anos pela terra e que incomodou a muita gente, tanto que o crucificaram, que deram um jeito, manipularam, buscaram a ajuda de outros, fizeram de tudo para poder fazer com que Jesus fosse condenado antes mesmo de crucificá-lo, antes mesmo da traição de Judas. Esse Jesus que após a morte e ressurreição, ele continua incomodando esses poderosos desse mundo. Exatamente por quê? Porque eles queriam poder, eles queriam estar diante do povo. Até mesmo quando faziam jejum, eram em praça pública, se colocavam abatidos para que todos vissem. E o que eles dissessem estava dito porque eles detinham o conhecimento. E Jesus, tanto fizeram que conseguiram o matar, conseguiram porque ele já havia se entregado por nós, não porque de fato eles conseguiram, mas pela entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eles ainda se sentiam perturbados porque aqueles seguidores de Jesus Cristo tinham feito um milagre. E como dizer não ao povo? E como então condená-los de alguma forma novamente? Porque o povo tinha visto também e confiava e acreditava em Deus e havia se convertido. E eles continuam então ameaçando. Mas João e Pedro são categóricos em dizer: não é a vocês que nós obedecemos, é a Deus. A nossa missão não é por nós mesmos, é por Deus. Não é porque tenhamos conhecimento, mas é porque Ele nos foi dado do alto. E vocês não podem nos calar. Ainda nos dias atuais, quantos tentam calar a voz dos profetas? Quantos tentam calar a voz dos cristãos? Mas a igreja que Jesus Cristo deixou, Deus não está morto. E a igreja dele também não está morta. E nós que somos essa igreja, precisamos proclamar diariamente, ainda estamos nas oitavas da Páscoa, e nós precisamos proclamar diariamente a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus, e que a glória dele seja manifestada naqueles que se dizem seus seguidores, naqueles que se professam cristãos. Então a gente não pode ter medo. Muitos querem silenciar a voz. Muitos querem que o anúncio do reino não seja feito. Porque tudo pode, porque tudo é permitido. Porque Deus é uma invenção da cabeça das pessoas. Muita coisa é disseminada. E muitos vão querer castigar, muitos vão querer silenciar. Mas assim como Pedro e João, a gente precisa ter a mesma postura.
de quem confia, de quem acredita e de quem não obedece à voz do mundo. Caminhemos sabendo e seguindo aquilo que a palavra nos ensinou. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E que a gente se lembre também e lute diariamente para que não aconteça outra situação que a palavra nos traz. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Que não sejamos profetas medrosos, que sejam silenciados por medo do mundo e que as pedras precisem falar por nós. E para isso, meu irmão, para ter força, é só tendo intimidade com o Espírito Santo de Deus, se alimentando, se nutrindo do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de participar da Santa Missa. E se você precisa, quantas vezes for necessário, não deixe também de ir até o sacramento da confissão. Porque a gente é fraco, a gente é pecador, a gente cai diariamente. Mas antes que o mundo descobrisse isso, Deus já o sabia e te deu e me deu uma missão. Então que estejamos próximos sempre que necessário do sacramento da confissão e que jamais permitamos estar afastados do sacramento da comunhão naquilo que nos compete. Deus abençoe.